Vamos em frente, olha só. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o médico Drauzio Varella e a Rede Globo a pagarem indenização de R$ 150 mil por danos morais ao pai de um menino de 9 anos, estuprado e estrangulado por Suzy de Oliveira, transexual que cumpre pena pelos crimes ocorridos em 2020. Suzy apareceu no programa Fantástico em março de 2020, durante uma reportagem sobre transexuais nos presídios brasileiros. Na época, seu depoimento chamou a atenção após Suzy contar que não recebia visitas há 8 anos e trocar um abraço com Drauzio no final ao fim da matéria. Na ação, o pai da criança assassinada diz ter vivido um novo abalo psicológico ao reviver os fatos e diz que Suzy recebeu piedade social. Após a reportagem, crianças chegaram a escrever cartas de apoio endereçadas a Suzy sem que seus responsáveis soubessem quais os delitos havia cometido. Em sua decisão, a juíza Regina de Oliveira Marques avalia que a reportagem foi negligente ao não procurar conhecer os crimes cometidos por seus entrevistados e retratá-los como meras vítimas sociais. A magistrada também ressaltou que o conteúdo provocou situação aflitiva com implicação psíquica ao pai da criança. Drauzio Varella e a Rede Globo não se manifestaram sobre a decisão. Para quem não sabe, houve essa matéria no Fantástico no dia 1º de março, né, onde o Drauzio Varella mostrava o drama dos transexuais, travestis que sofrem na cadeia, né, do seu esquecimento, da dor, do tratamento complicado que eles têm. E Suzy foi a grande estrela, né? E a internet, as redes sociais, elas acabam, vamos dizer assim, sendo muito espontâneas. Todo mundo quis saber quem era a tal da Suzy. E muita gente começou a comentar, olha, veja só, existe uma história de que essa Suzy estuprou um menino de 9 anos. Presta atenção. Eu vou ler aqui a matéria só pra você entender, pra coisa ficar bem clara. Suzy de Oliveira nasceu homem, foi batizado como Rafael Tadeu de Oliveira dos Santos e está preso desde 2010. Segundo seu processo, Suzy, aí abre aspas, em uma segunda-feira do mês de maio de 2010, na rua Santa Catarina, bairro União de Vila Nova, zona leste de São Paulo, foi neste local, exatamente nesta casa aqui, onde tudo aconteceu. No dia 24 de maio de 2010, esse transexual trouxe para cá um garoto de 9 anos. Esse garotinho morava exatamente naquela casa de Portão Branco. Vou pedir aqui para o Marcelo Camargo mostrar. Ali, ó, naquela casa. E ele estava com um aparelho de televisão, o transexual, e pediu ajuda do menino para trazer o aparelho aqui para casa. O menino que ficava sozinho em casa porque os pais trabalhavam, quis ajudar, veio até aqui, pegou o aparelho de televisão junto com esse transexual e entrou exatamente nesta casa. E dentro desse local ele acabou não só abusando do menino de 9 anos, como também matou esse garoto. Ele matou cruelmente e deixou essa criança exatamente na casa durante 2 dias. Quando o corpo começou a cheirar mal, o que ele fez? Ele pegou o corpo da criança, Siqueira, é difícil. Só para eu contar aqui já estou revoltado. Imagino, né, o cara ter a frieza para fazer isso. Pegou o corpo da criança já em estado, né, avançado de decomposição e jogou exatamente na porta da casa dos pais. A gente recebeu informação aqui de vizinhos que não querem se identificar, que a família foi embora chocada, não vão até o presídio pelo crime que cometeu. Inclusive uma das tias dele fala exatamente isso no processo. Agora ele alega que não recebe visita porque é transexual, quando na verdade a história é outra. Não merece visita, merece? Não merece. Uma pessoa dessa não merece. Se eu fosse o familiar dele, eu virava as costas mesmo. Eu mandaria uma carta para ele escrito bem assim, que é para ele rezar para ele estar lá dentro, porque se ele estiver aqui fora ia ser pior. Ficou indignada? Lógico, porque é muito ruim saber que uma criança não cresceu por causa de um monstro desse. A gente vai tentar agora um contato com a mãe desse garoto, que ainda mora aqui, para tentar saber dela exatamente o que ela sentiu ao ver uma imagem desse rapaz dizendo que não recebe visita e, além de tudo, ganhou um abraço por ter matado uma criança de 9 anos. Difícil para ela chegar aqui, porque eu fico indignado, dona Cida. Vem cá. Para mim foi um baque muito grande. Eu, inclusive, quando eu vi a matéria, eu fiquei até com dor de cabeça. Eu estou tremendo até agora. O que mais indignou a senhora nessa reportagem? Foi dele receber um abraço, receber cartinha, ainda receber um bombonzinho na prisão.
Eu recebi o quê? O que a senhora recebeu nesses 10 anos? Nada, Nada. nada. Graças a Deus, Deus deu meu filho, deu um filho de volta para mim, que é o Matheus, né? E graças a Deus. Tô me regando, né? Me levantando, porque Deus está comigo. Mas indignada. Sim. Muito. Muito, muito. Eu queria aproveitar a oportunidade, Siqueira, para dar um abraço nessa mãe. A senhora me permite? Dar um abraço nessa mãe, porque essa mãe, entendeu? Essa sim merecia um abraço. Essa aqui perdeu um filho. Essa senhora, ninguém veio procurá-la. Ninguém dos direitos humanos, ninguém veio entregar uma cesta básica aqui. A senhora que trabalha como doméstica, ajuda, né, aqui no orçamento de casa, e esse abraço não veio. Então eu vou permitir de novo, pedir para a senhora me permitir, em nome de toda a sociedade do bem, dar um abraço na senhora. Tudo bem? Amém. Dá licença, dona Silvia. Deus sabe, tá? Que a senhora tá bem. Tá dando esse conforto para a senhora, viu? Essa é a história real de uma mulher que 10 anos depois tem que reviver de uma maneira trágica uma história do filho que foi tirado daqui e levado para aquela casa para a morte. Então é mais ou menos isso que você viu, tá? Nós levantamos o processo por trás de Suzy, e Suzy que estava sofrendo, Suzy que disse que há 8 anos não recebe visitas. E aí, estuprou a criança e, pô, o que vai acontecer? Vai que descobre, eu vou matar a criança. E mais, vou matar por um meio cruel, eu vou asfixiar, a criança vai perder o ar até morrer. Essa é a lógica dessa moça, isso é engraçado. Esse rapaz que foi preso, né, cruel, e que agora teve, né, toda uma reportagem, todo um aparato midiático criado para demonstrar o seu dor, a sua dor, e como a sua dor pode ser extravasada para todo um grupo de transexuais e travestis, que são, estes sim, veja só, de acordo com a lógica que a Rede Globo passou no Fantástico, vítimas desta sociedade cruel. Só para vocês entenderem que também não foi esse caso, né, fortuito que alguém pode colocar, durante o processo a Suzy afirmou que ela era a vizinha do menor, tinha conhecimento que ele passava o dia desacompanhado e aproveitou o momento de ausência da mãe para efetuar o crime, ou seja, Suzy premeditou tudo que foi feito. E se você fala, não, mas foi um momento, né? A gente vai lembrar que a tia da Suzy, a Carlita Teixeira dos Santos, afirmou algumas coisas desde jovem do rapaz, que depois virou Suzy. Ele roubava, mentia, não ia para a escola, até 12 anos, coisas de criança, mas depois dos 12 começou a roubar com arma, usava maconha. Fiquei sabendo que ele trabalhava na padaria e foi acusado de estar abusando de uma criança de 3 anos e os parentes da criança foram na minha casa atrás dele, querendo matá-lo. Fiquei sabendo que ele foi passar férias na casa do irmão e tentou estuprar meu sobrinho de 5 anos, 4 a 5 anos. Na escola era acusado de pular o muro dela, ir no banheiro, passar a mão em alguém, roubava os professores, era acusado de estupro. Isso afirmou a própria tia da Suzy. Augusto. Bom, no Brasil o que existe é a opção preferencial pelo bandido, né? Já existem, por exemplo, advogados preocupados com esse serial killer aí do Rio Grande do Sul, como é que é o nome? O Lázaro, do Distrito Federal, né? Porque querem uma cela isolada para ele depois da prisão. Ele ainda está foragido. Ele assassinou uma família inteira. Então isso aí some, desaparece. É quando você põe o criminoso em contato com a turma que acha que todo criminoso é vítima das condições sociais, da infância sofrida que ele viveu, né, o que é um insulto, né, de bom tamanho aos milhões de brasileiros que sofrem na infância e continuam honestos, né, a imensa maioria. Então você tem que procurar na infância o perfil ali que forma o criminoso, e as vítimas somos nós. Temos que pedir desculpas. E você esquece completamente a família da vítima, que vai carregar para sempre a memória da brutalidade desses criminosos tratados como anjos caídos provisoriamente, né? Serão recuperados por algum período na cadeia e quanto mais curto, melhor. Ana.
Vitor, essa parte onde a juíza Regina de Oliveira Marques, né, avalia a reportagem e coloca ali aspas, né, para a magistrada que a reportagem foi negligente ao não procurar conhecer os crimes cometidos por seus entrevistados e retratá-los como meras vítimas sociais. E eis agora o problema da Globo, né? Que agora eu vou entrar nesse problema. Porque veja só, querer abordar de forma humanitária o problema de transexuais e travestis criminosos, o eventual travesti que era traficante, o eventual travesti que cometeu um assalto, tudo bem, podemos abordar, acho isso muito correto. Converter o drama de uma figura como essa Suzy num símbolo para que as pessoas se solidarizem, mandem cartas, chocolates, flores e façam vaquinha, é de uma crueldade, de uma falta de insensibilidade, de uma burrice